Diário de leitura número 2, livro 9 de Outlander, Diga às Abelhas que Não Estou Mais Aqui, de Diana Gabaldon. Bom, pessoal, eu acabei de ler o capítulo 2, 3, 4 e 5 e temos a resposta sobre as cartas. A primeira sensação que eu tive foi que, nossa, não engoli, não desceu, não achei que ficou legal. Porque no livro anterior, no livro 8, né, o Mob, escrito com sangue do meu coração, tem a menção, eu até pesquisei ali na caixa de texto para achar a frase certinha que a Claire fala. Nossa, tem um tempo que eu não escrevo para Bri. Até porque eu não poderia escrever para ela sobre a morte do pai dela, porque ela achava que o Jamie morreu lá no naufrágio do navio, né? Naufrágio é de navio. No acidente lá, né? No negócio que rolou. Então, ela passou um tempo sem escrever e escreveu mais alguma coisa ali depois disso, porque a Brianna sabe que o pai do Ian, morreu. Não tem menção falando qual foi a última carta, como que eles encerraram, né, esse período de escritas de carta para poder falar, né, e comunicar com a Bri ali. E a gente vê nesse capítulo 2 essa informação das cartas. É muito bonito de ver ali o Jamie falando, quando você leu as cartas a gente já tinha morrido, né, e ela não. Pra mim, eu li uma de cada vez, espaçado, porque enquanto eu estivesse lendo, vocês ainda estavam vivos. Achei muito bonitinho essa parte. E eles conversam abertamente sobre as cartas e na hora que eu comecei a ler essa parte eu fiquei assim, afobada, pensando, nossa, finalmente vou ter resposta. E olha só o que o Jamie fala. Essa conversa toda acontece de quando a Brianna tá contando sobre o que aconteceu lá com o Rob Cameron pro pai dela e pro Ian. Ela já encontrou com o Ian e caçaram juntos e tudo mais. E ela menciona que ela arrebentou a caixa de madeira na cabeça do Rob Cameron. E aí ela pergunta pro pai dela, né, de onde que veio aquela caixa? O Roger encontrou na garagem do pai adotivo dela. Aí o Jamie fala, aquilo, né? Não, o Roger me contou que o pai dele era um padre e tinha morado por muitos anos num presbitério de Inverness. Então o Jamie conta que eles fizeram 3 caixas, que deu muito trabalho copiar as cartas para fazer 3 cópias, 3 caixas iguais, né? Lacrou as 3 caixas e despachou essas 3 caixas, cada uma para um banco diferente lá em Edimburgo, com as instruções para que nos anos tal e tal, tá literalmente escrito isso, nos anos tal e tal, cada caixa fosse mandado para o reverendo Wakefield no presbitério de Inverness. E aí eles estavam torcendo para pelo menos uma das cartas chegar lá. Então, a conclusão é que, nesse momento que a Brianna chegou lá, as caixas com as cartas já tinham sido enviadas. Então, tudo aquilo que eu pensei lá de... e vai adicionar informação do futuro, tem carta duplicada aí, as 2 cartas existindo ao mesmo tempo ali, cai por terra, esquece o que eu falei, mas era uma boa teoria. Mas eles já enviaram essas cartas. Fechamos a história. Mas eu fico muito curiosa de saber o que tava no final dessas cartas, porque não fala. Porque a Brianna e o Roger estavam tão aflitos ali com toda a situação do possível rapto, né, do Jamie, preocupado com o Rob Cameron e os capangas dele lá, para poder tem esse interesse na família da Brianna e dos filhos dela. Então eles leram as cartas, folhearam as cartas ali muito rapidamente, procurando informações só para ver se falava alguma coisa sobre o Jamie. Mas como não falava nada, então não narrou pra gente todas essas informações com detalhes. E do lado da Claire e do Jamie também não fala nada o que eles escreveram. Vai ter mais informação sobre isso ao longo desse livro 9? Não sei, acredito que não. Fui fazer uma pesquisa rápida aqui e pesquisando uns fóruns, né, para poder ter essas informações de carta, ver se eu que perdi essa informação do que tinha no final dessas cartas, mas todo mundo assim meio revoltado, falando, não explica direito, que não sei o que. Alguns fóruns são mais antigos, então o livro 9 não tinha saído ainda, mas aparentemente não é explicado, não sei, veremos até o final do livro, né, o que acontece, se por acaso a autora conta mais pra gente sobre essas cartas. E dessa conversa toda que o Jamie tem com a Brianna, é interessante o Jamie raciocinar e falar assim, olha, se o Rob Cameron leu as cartas e ele sabe do ouro do francês e ele sabe aonde a gente está, em que ano que a gente está aqui na Cordilheira dos Frasers, então os capangas dele também sabem. Então mais cedo ou mais tarde alguém vai vir procurar a gente. Então, logo no segundo capítulo do livro já tem essa frase enfática e eu tô aqui pensando que eu acho que esse livro vai ser sobre isso. Exatamente sobre isso. A galera lá dos capangas vai voltar. O Rob Cameron não era bem um viajante do tempo, se eu me lembro bem. Mas ele pode conhecer quem é que seja, né? E querer voltar e tudo mais. E fazer alguma coisa. Então, alguma coisa em relação a isso vai ter que acontecer nesse livro ainda. Capítulo 3, bem pequenininho. Em que a gente vê o ponto de vista da Claire, quando o Jamie sai pra caçar com a Brianna.
mostra a Claire acordando, as crianças levando café da manhã pra ela, e ela tem a oportunidade de conversar um pouquinho com o Roger a sós, do mesmo jeito que a Brianna conversou a sós com o Jamie. E aí eu entendi uma questão assim de esperar um pouco pra contar tudo, porque eles querem contar tudo juntos, né? Para a Brianna e o Roger complementar as histórias um do outro ali, o que cada um passou, e contar para a família toda. E o Roger tem a chance então de conversar com a Claire. Ele ainda faz a piadinha que eles só foram lá para aquela época lá ficar com eles, porque eles queriam alguém para cuidar das crianças de graça. Então, achei bem legal. É bom ver essa relação que o Roger tem com a Claire. O Roger, apesar dos seus problemas como personagem, com algumas atitudes dele, eu gosto bastante do personagem dele. E é nessa oportunidade aqui dessa conversa que ele conta pra Claire sobre o médico, sobre o Hector McEwan, sobre o Hector lá da luz azul. E o Roger discute com a Claire justamente essa questão da luz azul e o fato de que o médico conseguiu falar pro Roger que ele sabia que ele era um viajante do tempo só de tocar nele. Então, assim, ele conseguiu identificar tudo isso. E é bem interessante como que a autora tá amarrando toda essa história, porque no primeiro capítulo, a Claire e o Jamie conversam um pouco sobre a Faith, que é a filha que ela perdeu, né, lá no livro 2, que foi quando ela teve o contato com o Mestre Raymond, que o Mestre Raymond que ajudou ela naquele processo ali quando ela teve esse aborto, para poder curar ela, para poder deixar ela bem. Acho que eu me lembro bem, aconteceu algum negócio lá com a placenta, não tinha saído ainda do corpo dela e tal, e o Mestre Raymond ajudou ali naquele processo, e ele ajudou com uma luz azul. Então eu gostei que a autora ela já retoma essa história pra gente no início, no primeiro capítulo. Então deixa a cabeça da gente fresca em relação ao que aconteceu nos livros anteriores para poder ter essa discussão aqui, porque o Roger pergunta pra Claire sobre isso, se ela já viu algum dia essa luz azul, né? E ela fala do Mestre Raymond, ela lembra disso, tanto é que ela dá até os arrepios, né? De pensar, nossa, tanto tempo que eu não pensava nisso. E então eu achei isso bem amarradinho e legal, porque no livro passado eu senti muita falta disso. Da autora trazer algumas informações à tona de livros anteriores pra dar uma relembrada, uma refrescada na memória da gente, sabe? Porque é muito livro, é muita coisa pra ler e a gente não lembra. Mas aqui ela fez, então eu gostei. E se você não sabe muita coisa sobre essa coisa da luz azul, e não leu a novela, né, o conto que é pra ser lido ali depois do livro 7, que é O Espaço Entre Dois, The Space Between, conta exatamente sobre essa questão da luz azul e do Mestre Raymond. Eu não vou falar muitos detalhes aqui, porque tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, então qualquer coisa você vai lá e assiste. Mas essa questão da luz azul e do Mestre Raymond e dos viajantes do tempo é algo importante pra história, e é muito bom saber que essa informação vai estar presente no livro, nesse livro. Então acho que a gente vai ver muita coisa sobre essa questão da luz azul, e eu espero muito que as nossas perguntas, indignações sobre todo esse aspecto de como que funciona essa viagem no tempo, a luz azul e tudo mais, seja mais trabalhado nesse livro. Porque às vezes eu acho que isso foi ficando meio perdido nos últimos livros, o livro 4, 5, 6... não teve tanto assim a questão da teoria em si, da viagem no tempo. Estava muito focado nos acontecimentos na família. E particularmente eu gosto muito de ver como é que funciona tudo isso no universo Outlander. No capítulo 4 a gente vê a Brianna encontrando com a Jenny, que tem muito tempo que ela não vê ela. E também com a Rachel e o filho da Rachel com o Ian. Então é bem bonitinho de ver essa relação entre eles ali, como que essa história vai se desenvolvendo. E eu gostei de ver a questão da Jenny vendo a Brianna e falando, chegaram os gigantes, porque é todo mundo muito alto, né? Brianna é alta, Roger é alto, segundo o que ela ouviu falar, ainda brinca, os seus filhos devem estar crescendo muito, né? E a Brianna ainda entra na brincadeira, não, estão crescendo como cogumelo, que a Jenny fala, estão todos crescendo feitos erva daninha, imagina, ela é igual cogumelo. E aí isso me faz lembrar que no livro passado, o Roger conheceu a Jenny. E a Jenny, teoricamente, entre aspas, não conhece o Roger. Aliás, ela não sabe que o Roger é o Roger, marido da Brianna. Então, estou ansiosa para saber nos próximos capítulos quando a Jenny encontrar com o Roger. Porque ela vai lembrar dele, não é possível que ela não vai lembrar dele, quando ele foi lá em Lallybroch em 1939. E para finalizar esse diário, a leitura do capítulo 5, que dá continuidade a essa conversa da Claire com o Roger sobre tudo que aconteceu. Porque a Claire, no capítulo anterior, ela fala pra ele, não, médico, né, a gente precisa conversar com o paciente, a gente não gosta muito de conversar, mas você quebra o gelo ali pra poder mandando o paciente tirar a roupa, pra você examinar, e que não sei o que e tal, que aí fica mais fácil de conversar. E aí ela vai examinar o Roger. E depois dessa conversa sobre a luz azul, o Roger ainda fala pra ela, não, você não quer tentar, não? Como assim tentar, né? Não, vai que você consegue fazer alguma coisa aqui na minha garganta, né? E ela até tenta ali, vai apalpando o Roger, a garganta dele,
verificando, eles conversam sobre a estrutura óssea ali dele, da garganta e tudo mais, e perguntam o que o Dr. Hector McEwan fez, né? Será que eu vou pronunciar esse nome certo até o final desse livro? Para poder ajudar o Roger e trazer um pouquinho mais de cura aí para ele. Mas eles são interrompidos pela Mandy e o Germain e o Jeremiah, que estão brincando e brigando. E, ai, gente, a Mandy é tão fofinha. Eu gosto tanto das partes que ela aparece e fala. É muito bonitinho. E antes disso, o Roger ainda conta pra Claire que ele encontrou o pai dele. E a Claire fica assim confusa. Uai, mas como assim você encontrou seu pai, né? E ele, não, eu conto essa parte mais tarde. E eu tô muito ansiosa pra chegar a essa parte, porque se vocês viram o vídeo lá que eu comento sobre a história dos pais do Roger, tem uma parte que dá nó na nossa cabeça. Tem uma parte que fala justamente sobre essa questão dele pensar no Jeremiah, o pai dele. Ele conheceu o pai dele como criança e ele, quando ele fez a primeira passagem das pedras, que ele falou que encontrou o pai dele. Então eu espero ter um pouco mais de resposta sobre isso. E quando eles são interrompidos pela Mandy lá, né, que a Mandy é muito fofinha, a Claire aproveita para perguntar para ela qual que é a cor do cabelo dela. Isso porque como ela tentou ali pôr a mão na garganta do Roger para ver se conseguia, né, algum tipo de cura, sair alguma luz azul e tal, ela lembrou que a velha sábia Tuscarora, a velha sábia que se chama Nayawine, não tá difícil essa pronúncia dessas coisas, né? Ah, meu Deus do céu. Olha só, lá dos índios, temporada 4, temporada 5 ali, tinha uma velha sábia que entregou a opala pra ela. Aquela lá, vocês estão lembrados, eu sei que vocês lembram dela. E ela falou pra ela que quando o cabelo da Claire ficar branco, ela estará em posse dos seus plenos poderes. E ela pergunta pra Mandy, que cor que é o meu cabelo, Mandy? E ela fala que o cabelo da Claire tá malhado. Ou seja, tá parcialmente branco. E aí fica essa pergunta no ar. A gente vai ver a Claire com o cabelo totalmente branco? Eu espero que sim. Mas de tudo isso que tá acontecendo nesses 5 primeiros capítulos do livro, eu tô encantada com esse livro. Porque tá tudo tão amarradinho. As informações, elas estão vindo à tona, justamente essas lembranças desses detalhes. Porque quando a Claire começou a tocar ali na mão da garganta do Roger, eu pensei exatamente isso. Nossa, ela tá tentando ver se ela tem esses poderes, né, de cura com a luz azul. Mas que cor que tá o cabelo dela? Porque eu lembrava disso, de ela ter esses plenos poderes quando ela ter o cabelo branco. Mas eu falei, mas que cor que tá o cabelo dela hoje? E aí a gente descobre que a Mandy fala que o cabelo dela tá malhado. Então tá parcialmente grisalho ali. E vamos esperar pra ver o que acontece nos próximos capítulos. Obrigada por me acompanhar nesse diário de leitura. Te vejo nos próximos capítulos.